Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025, o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nós podemos tirar tantas reflexões, tantos trechos para que a gente pudesse meditar o rico evangelho de hoje. Nós vemos que depois da transfiguração, Jesus vai querer saber dos discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem. É normal que o mestre não pergunte para os alunos, mas os alunos perguntem para o mestre. Mas Jesus quer saber, quer interrogar o que é que as pessoas dizem que ele é. Se ele é um profeta, se ele é um mestre, quem que ele quer, que o povo diz, a quem eles estão seguindo. E assim eles vão dizer. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, ou um dos profetas. Ou Jesus vai perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus primeiro pergunta o que os outros dizem. E eles que vivem a intimidade de Jesus, Jesus também quer saber a quem eles seguem. E essa pergunta é muito profunda, porque muitas vezes, quando nós seguimos alguém ou admiramos alguém, nós devemos saber verdadeiramente quem que é aquela pessoa. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos e assim nós não podemos seguir algo que a gente não tenha intimidade, que a gente não tenha conhecimento. Essa intimidade e essa pergunta que Jesus faz para cada um de nós também. Quem eu sou para você? Quem eu sou na sua vida? E essa pergunta que Jesus faz para cada um de nós. Porque muitas vezes nós queremos tirar só as frases bonitas de Jesus. O Jesus é do amor, o Jesus da paz. Mas Jesus é aquele que diz que é para tomar a nossa cruz, deixar os pecados para trás, se arrepender e segui-lo. Muitas vezes esse Jesus nós vamos dizer: não, mas essa aí, a cruz é pesada demais. E é isso que vai acontecer no final do evangelho de hoje. Primeiro, Jesus pergunta:
de vós que dizeis que eu sou. E Pedro toma a palavra e vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai responder para ele: feliz é tu, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu que te darei as chaves do reino dos céus. E aqui as chaves têm um significado especial, porque as chaves representam a figura do administrador. Quando o Senhor, na época de Jesus, viajava, ia para outro lugar, ele deixava um administrador, e muitas vezes Jesus contou as parábolas do administrador fiel, é aquele que fica com as chaves da casa. Ou o rei viaja, deixa um administrador para tomar conta do seu reino. Assim é Pedro, que recebe as chaves do reino dos céus. E Jesus vai dizer: feliz é tu, Simão de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, não as minhas igrejas, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esse é o poder que Deus dá a Pedro, o primaz, o primeiro, a pedra, Cefas, aquele que vai conduzir a igreja de Cristo. Jesus sabia, como ele vai anunciar no final do evangelho de hoje, que ele seria perseguido, que ele ia ser morto, que ele ia ser condenado à morte, e mais que ele ressuscitaria e ascenderia aos céus. E ali em Pedro, que é o primaz, o primeiro, para cuidar da igreja de Cristo. Esse é o mandatário da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, aqui na terra. Jesus não saiu nomeando pessoas, ou depois de 1500 anos vai dizer para Lutero, o que eu fiz com Pedro, que eu dei a chave dele, eu estou tirando, agora eu vou te dar 40, 50 mil chaves aí, porque foram tantas seitas que foram aparecendo depois de Lutero. A divisão, porque isso não é coisa de Deus, a divisão. Lutero não foi orgulhoso, vaidoso, ele não foi humilde. Quando foi repreendido pelo Papa, quando ele colocou as teses lá, o Papa corrigiu algumas coisas, que ele tinha razão, mas mandou ele se corrigir em outras. E ele se rebelou, se aliou aos príncipes alemães e fez a revolução. E nós vemos hoje a infinidade de seitas e igrejas que vêm disso aí, da desobediência. Assim como Adão foi desobediente no paraíso. E assim nós vemos que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Mas Jesus vai dizer logo depois, fazer essa revelação, que ele seria perseguido, e aí Pedro vai novamente interferir e vai dizer: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Por isso que Jesus vai dizer: afasta-te de mim, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Falar que Jesus é Deus, que Jesus é Rei, que Jesus é o Filho do Altíssimo, é bonito, é maravilhoso. Mas quando Jesus revela que esse mesmo Rei, esse mesmo Deus, será perseguido, será morto e crucificado, aí vem a humanidade de Pedro dizendo: não, Senhor, a dor não, o sofrimento não, a perseguição não. E é isso que Jesus repreende, porque Pedro estava olhando apenas o Cristo humano, não mais Cristo Deus, que se encarnou com o propósito de fazer o sacrifício perfeito e pagar a nossa conta do pecado. Que nós possamos verdadeiramente ter esse entendimento no nosso coração. Aqui Jesus eu quero seguir. Aquele das palavras bonitas, ou deixamos de seguir aquele que pede a nossa conversão,
a que nós mudemos de vida, que nós carreguemos as nossas cruzes para alcançarmos a felicidade perfeita no reino dos céus. Essa pergunta Jesus faz para cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Que nós possamos meditar e refletir quem nós achamos que Jesus é, no nosso coração e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.